Então, vamos lá. Estou muito feliz de ter vocês aqui, de conseguir desenvolver esse projeto que é explicar o Apocalipse. Eu vou confessar para vocês uma coisa: eu que estou aproveitando muito mais, porque cada vez que eu abro para estudar, escuto um estudioso, escuto outro, vou conferir na Bíblia, vou ver livro histórico. Gente, é tão legal, porque eu estou aprendendo tanto que eu acho assim que a maior privilegiada e abençoada sou eu, tá? E eu compartilho isso com vocês porque assim tá fazendo assim, pó, na minha cabeça. Então vamos lá. Nós vamos no estudo agora 16 do Apocalipse, que nós vamos falar sobre o capítulo 12. É o estudo 16, o capítulo 12, que é sobre a mulher e o dragão. O grande barato desse estudo é que o capítulo 12 parece que é um resumo do Evangelho, o resumo do Apocalipse, é o resumo tudo. Num capítulo tem tudo ali escritinho. Então, nós vamos ter que ler, porque o texto é bem pontual. Então, nós vamos lendo e vamos comentando, tá? Então, o capítulo 12, que fala sobre a mulher e o dragão, ele é dividido em 4 partes, são 4 sessões que você vai ver. Então, primeiro, do versículo, capítulo 12, tá? Do 1 até o 6, nós vamos ver que tem o nascimento, contando o nascimento e a ascensão de Cristo. Então, o texto diz o seguinte: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa com 12 estrelas na sua cabeça. E que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão que se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então vamos lá. Primeiro, quem é a mulher? Então, os católicos afirmam que essa mulher é Maria, mas assim, é só porque está muito óbvio que a mulher dá a luz a Jesus, e foi Maria que deu a luz a Jesus, então os católicos afirmam que é, mas assim, o único fundamento é esse. Existe uma teoria, uma linha, que diz que é o povo, que é a igreja, mas eu não concordo, porque veja bem, a igreja foi criada depois que Jesus subiu aos céus, então eu não creio que a igreja, a teoria que mais me convence, a mim, veja bem, eu não sou dona da verdade, eu estou dizendo para vocês o que é que eu acho, o que é que eu penso de acordo, depois de ter estudado, tá? Que a mulher é Israel. Se você vê a Bíblia inteira, sempre fala de Israel como uma mulher, tá? E Israel e as 12 tribos, porque ela tem uma coroa com 12, então são as 12 tribos. Então, assim, é bem mais coerente para eu acreditar que a mulher é Israel, porque Jesus veio da mulher, né? Teve um parto muito complicado. Aí tem o sol, é a glória, ela tem o sol sobre a sua cabeça, a lua sobre os pés, a lua se refere aqui aos demônios, e as estrelas como coroa da vitória, e as 12 estrelas são, né, as 12 tribos e os 12 apóstolos. Se você ver bem, a Bíblia sempre usa o número de 12 para exemplificar, é um número assim bem específico quando quer falar da totalidade. Então, veja bem, por que nós temos 24 anciãos no céu? Nós vamos ver lá, João viu 24 anciãos, que é quem? As 12 tribos e mais os 12 apóstolos. As 12 tribos prefiguram toda a população salva no Velho Testamento. As 12 tribos os 12 apóstolos é a igreja, é a visão da igreja também é de 12. Então, quer dizer, é unindo o Novo e o Velho Testamento, por isso que nós temos os 24 anciãos no céu, e aqui nós vemos as 12 estrelas na cabeça da mulher. A gravidez dolorosa é o sofrimento no Antigo Testamento e até o nascimento. E o dragão é o Satanás querendo devorar o filho da mulher, que no caso é Jesus, tá? Então eu acho que assim tá bem explicadinho. Então, quem é a mulher? Agora nós vamos ver quem é o dragão. Não tem dúvida, gente. O dragão é o Satanás, Lúcifer. A cor vermelha significa guerra, muito sangue derramado. As cabeças são as nações que estarão sendo usadas por ele para tentar dizimar o povo de Deus. Então, nós
João não via isso naquela época, mas nós estamos vendo, nós temos agora a ONU que vai se juntar, então fique esperto, porque as nações vão se unir e vai eleger uma pessoa que vai ser o anticristo, que é o que vai decretar a pseudo-paz, né? E nós já sabemos essa história, vai ser por 7 anos, e aí com 3 anos e meio ele vai dar para trás. Nós vimos já isso na história das das duas testemunhas, que elas morrem exatamente na metade, nos 3 anos e meio é quando o anticristo vai se mostrar realmente, tá bom? Mas isso aí é outro estudo, olha lá. E aí nós vemos do versículo 2, do capítulo 2, do versículo 7 a 9, a expulsão de Satanás do céu, a primeira vez que ele foi expulso. Então diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Quer dizer, teve uma luta, Miguel e os anjos, Lúcifer, Satanás e os seus anjos, tá? Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Então, eles lutaram, mas eles não encontraram lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente do Éden, que se chama Diabo e Satanás. Precisa de mais alguma explicação de quem é? O sedutor de todo mundo, o qual, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aí vocês me perguntam, isso aqui agora eu estou falando eu comigo mesmo, pensando, né? Quem são esses anjos, né? Então, vamos ver. Vamos mudar a pergunta. Quem são os demônios, né? Deus não criou demônio, Deus só criou anjo. E Lúcifer era um anjo, anjo de luz, que se revoltou. E ele convenceu a galerinha dele. E aí você ouve assim, ai, por quê? Eu queria ser como anjo que não tem livre-arbítrio, porque o homem tem livre-arbítrio. Gente, anjo também tem, porque se anjo não tivesse livre-arbítrio, não tinha saído toda essa turma atrás do Lúcifer, tá? Então, anjo também tem poder de vontade. Tanto que, ao meu ver, esses anjos que se revoltaram é que são os demônios, certo? Que se transformaram em demônios, porque eles foram seguir quem? Seguir Lúcifer, que é Satanás, tá? Então, foi aí que aqui explica a expulsão deles do céu. Aí depois, no versículo 10 a 12, diz o seguinte: então ouvi uma grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles, porém, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós, o que neles habitais. Ai das terras e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe restara. Então, tá bem explicadinho aí. Só que, vamos ver, há um parênteses aqui. Aqui diz que ouviu uma grande voz, que agora veio a salvação, e foi expulso o acusador dos nossos irmãos, ok? Com a queda de Satanás, ele não acusava ninguém, não tinha os irmãos ainda, nós não tínhamos sido criados. Então, aqui já está falando da quinta trombeta. Então, isso, como ele é um resumo, então nós vemos lá que primeiro ele foi expulso, e aí depois do soar da quinta trombeta, aí aqui você vai ver que ele foi expulso, o acusador dos nossos irmãos, aquele que acusa dia e noite. Aí você me pergunta, mas o diabo tem acesso? Nossa, claro que tem. Se você for lá ver o livro de Jó, você vê que quando Jó se apresentou na presença de Deus e foi falar de Jó, tá? Quando o Satanás, né? Ele foi falar de Jó. Então, aqui fala que o acusador dos nossos irmãos está lá dia e noite nos acusando. Nós temos um acusador, por isso que Jesus é colocado como nosso advogado, porque nós temos um promotor que é o acusador das nossas almas. Por isso que a gente fala aquela história da brecha. O que é brecha, né? Isso faz parte do evangeliquez. Então, eu vou explicar. Quando você comete você tem uma vida íntegra, você comete uma coisinha assim, é nisso aqui que o inimigo pega e vai lá perante o trono de Deus e fala assim, a Kátia fez isso. Tá vendo? E cadê a promessa? Cadê a sua justiça? Você é justiça? Então, ela fez isso, o que vai acontecer? Então, ele tem acesso ao trono de Deus e ele vai lá
nos entregar. E ele vai lá pegar qualquer coisinha e deixar avassalar. Por quê? Como dizia minha mãe era muito legal, ela dizia assim, o diabo faz o seguinte, se ele encontra um brechinho assim, ele enfia o dedinho, aí ele vai abrindo, quando vê, ele rasgou e passou inteiro, tá? Então, é isso que, quando a minha mãe explicava, a história da brecha. E para mim é muito convincente, que eu acho que é por aí. O acusador, ele está de olho para nos acusar. Ele não vai lá acusar um satanista, acusar um traficante de órgão infantil. Ele não vai acusar esse povo. Ele vai acusar quem? Os filhos. Por falar, olha lá, você está fazendo isso por ele, você abençoou ele é seu filho, mas olha o que ele fez. Porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Então, essa é a função de Lúcifer: matar, roubar e destruir. E o que ele puder atrapalhar o plano de Deus para a nossa vida, ele vai fazer. E nós temos a Bíblia inteira, os 66 livros, para você ver ele fazendo isso, tá? E aí, versículo 13 a 18 vem. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Isso aqui já está falando da quinta trombeta, tá? E a mulher Jerusalém é Israel, né? É Israel como povo, a mulher que dera a luz, quer dizer, a mulher que deu a luz, porque Jesus era judeu, então foi o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de uma grande águia para que voasse até o deserto. Nós vemos lá no final, na profecia, o que vai acontecer, que Israel vai correr para o deserto, tá? Para fugir da perseguição da grande tribulação, tá? E foram dadas à mulher duas asas, para que vosse até o deserto, seu lugar aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de trazer que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da boca. Quer dizer, o dragão aqui não cuspiu fogo, ele cuspiu água, tá? Porque ele queria trazer a mulher, mas, no entanto, a terra abriu, o rio entrou na terra e a mulher ficou a salva. E aí, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, aqui você vai ver o quê? Você vai ver o quê? Depois que as duas testemunhas pregaram o evangelho, 144 mil se converteram e saíram para pregar, então é aqui que vai começar a grande perseguição, que o dragão ele vai atrás, né, para poder tragar a descendência da mulher. Então vamos só deixar bem especificado aqui, que é o seguinte: quem é a mulher e quem é o dragão. Então, nós estamos sabendo que o dragão, aliás, o dragão é um dragão vermelho, que é Lúcifer, e se você parar para pensar, qual é o país que o seu emblema é um dragão vermelho? Eu nem vou falar, porque nem precisa, né? Então, aí já é bem assim, apocalíptico, a gente já vai sabendo o que apocalíptico quer dizer revelacional, né? Já quer saber quem é que vai realmente ir atrás dos cristãos, e nós vemos isso hoje em dia. Nós vemos a China como um país comunista arrasando com os cristãos. Antes eles matavam, hoje eles fazem uma coisa muito pior, que tem campo de concentração para cristão, que é para doação de órgãos. Então, em vez de matar o cristão, eles põem lá e tratam bonitinho, porque aí o cara está saudável para poder fazer doação de órgãos. Então, o índice de doação de órgãos na China cresceu muitíssimo, porque tem órgãos de pessoas vivas lá dentro. E de vez em quando alguém é subtraído desse spa, que é porque vai doar os seus órgãos, tá? E para eles não tem valor nenhum, porque é cristão. Então, você vê que realmente o Apocalipse está acontecendo, e o capítulo 12 é exatamente o resumo de tudo. Então, vai falar: quando ele foi expulso dos céus, ele com seus anjos, que ao meu ver são os demônios, e com a cauda ele arrebatou todas as estrelas, que são chamados dos anjos. E aí ele vem perseguir a mulher, que a mulher é quem vai dar a luz, e ele fica esperando, e ele todo o tempo ficou tentando sabotar o plano de Deus, sabotar a vida de Jesus. Ele chegou ao ponto de bater de cara com Jesus para ir tentar Jesus no deserto. Ele é muito cara de pau. E eu vejo muito crente aí falando assim: ai, comigo o diabo não pode. O diabo foi meter a cara com Jesus, o que ele vai fazer com você? Então vigia, cara. Vigia, porque realmente ele não descansa. E a intenção dele é realmente destruir.
Então, você vê que o capítulo 12, ele é dividido em 4 partes de toda a história da 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 mulher que é Israel e da humanidade nesse pacote. Então, esse é o estudo 16, e aí você fica esperto que agora nós vamos fazer um estudo só sobre, no capítulo 13, nós vamos falar sobre o dragão, especificamente o dragão e o que é que ele vai fazer. Espero que você esteja gostando, e se você está vendo esse vídeo agora, vai lá procurar desde o primeiro, que a gente começa a falar sobre quem é o Messias, quem é o anticristo. Então, eu acho que vai ser muito interessante para você pegar a sequência do livro. Então, é legal você assistir o vídeo, você leu o texto mencionado, assiste o vídeo e volta a ler de novo. E eu vou falar uma coisa para você, vai acontecer assim na sua cabeça. Pá! Entendeu? Você vai ficar deslumbrado com as coisas que Deus está mostrando para você, paralelamente com as notícias do mundo hoje em dia. Assistir o Apocalipse nunca foi tão atual como o jornal, os noticiários, tá bom? Então, eu espero que Deus abençoe sua vida. Você saiba que nós não vamos viver isso aqui, a igreja já vai ter sido arrebatada, você vê que a igreja não é mencionada mais aqui, mas eu acho que é legal a gente saber, tá bom? Então, o livro, nós já estamos no capítulo 12, então nós já estamos chegando nós estamos na metade, então vai ser muito legal a gente estudar até o final para saber a sequência dos fatos, porque infelizmente as igrejas não pregam mais sobre o Apocalipse, não pregam mais sobre o fim, porque Apocalipse é um livro muito chato, é muito complicado, é muito difícil. Não é nada, não é nada, é revelador, você não precisa ter medo, você vai, quando você for estudando o Apocalipse, você vai se sentindo cada vez mais confortável, porque você vai ver que no final sempre vence. E o Billy Graham sempre dizia uma coisa, que não precisa ter medo, porque ele leu a Bíblia até o final, até a última página, a última página acaba tudo bem, dá tudo certo, vai dar tudo certo para aquele que é lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro. Um beijo grande para vocês, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!